verso 18. Não vou passar do meu horário, eu vou começar uma instrução hoje e vou terminá-la quinta. Santidade ao Senhor. Ouro, roupas e colírio. Apocalipse 3, versos, ou apenas o verso 18. Apocalipse capítulo 3, o versículo 18. Que diz assim: aconselho-te que de mim compres ouro refinado, refinado para que te enriqueças. Vestiduras brancas, vou usar a minha versão aqui, vestiduras brancas, e vista-se para cobrir a sua vergonha, e compre colírio para ungir os seus olhos, para poder enxergar. Apocalipse, o capítulo 3, ele tem a descrição da fala de Deus para as igrejas que estavam na Ásia. E quando Deus vai falar para a igreja em Laodiceia, Deus diz para ela assim: eu esperava que você fosse frio ou quente, mas você tem sido morno. E porque você é morno, vomitar-te-ei da minha boca. O falso profeta, guarda isso aqui. O falso profeta, sempre que ele falar, usará os seus próprios dons para atrair você para ele e nunca para Deus. Vou repetir. O falso profeta, ele nunca usará os seus dons para te levar a Deus. O falso profeta, todas as vezes que você ouvir uma palavra dele, você ficará com vontade de ouvir outra palavra dele. Porque ele usará os dons e a sua habilidade para trazer você para ele e nunca para Deus. O verdadeiro profeta é aquele que te coloca para Deus. É aquele que te exorta, te corrige, conduzindo você para Deus. A palavra diz, e o profeta Malaquias, no capítulo 3, eu quero que você leia, e hoje eu vou mais ensinar do que pregar. Eu queria que você lesse comigo do verso 1 ao verso 3. Eu queria que você lesse isso, porque isso aqui vai trazer encorajamento para o seu coração e vai trazer santidade para o seu espírito, e você vai viver uma vida completa. Diga amém se você crê. Leia comigo, 1, 2, 3. Veja, eu enviarei o meu mensageiro. Aqui está falando, diferentemente de quando Cristo fala de João Batista, ou de Deus falando de João Batista, que está enviando-o como profeta que vai abrir o caminho. Ele está dizendo: eu estou enviando o meu mensageiro. Em outras versões diz: o anjo do Senhor, que preparará o caminho diante de mim.
E então, leia por favor. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. Virá para onde? Quem é o templo de Deus? Nós. Não está falando para a igreja, não está falando para a instituição. Está falando para nós. De repente ele virá para onde? Para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos Exércitos. Agora o verso 2 e o 3 são poderosos. Vamos ler juntos? Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como um fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Verso 3. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas, que aqui são os sacerdotes, e os refinará como ouro e prata. Assim trarão ao Senhor ofertas com justiça. A palavra levita aqui refere-se profeticamente ao sacerdócio real. A explicação disso está em 1 Pedro, você pode ler comigo, no capítulo 2 e o versículo 9. O 2 e o 9 diz: mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, a nação, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então o profeta não tinha nessa época a terminologia igreja. Ele estava falando conosco, com os sacerdotes, nós. Então ele está dizendo, ele vai purificar os cristãos. The translation is fine. Is fine, is good. That is good. Okay? Done. I'm speaking slowly, because it's very important you understand everything. Good. All right. Ele purificará os cristãos. Então Deus está comparando esse refinamento como um processo do ourives no trato do ouro, como o lavandeiro no trato com o sabão. Então Jesus fala do ouro porque ele quer dar para nós uma explicação de como nós somos importantes, mas ao mesmo tempo somos importantes pela graça e ao mesmo tempo como ele trabalha em nós. O ouro, objeto de guerras, um desejo de milhares, distribuído na natureza, mas sempre em pequenas quantidades. Nem todo mundo tem muito ouro. Raramente o ouro é encontrado no seu estado puro. Essa aliança que você carrega, ela tem parte em ouro, 18 quilates, 21, às vezes um pouco menos, ou seja, são partículas que juntadas, agregadas, formam essa aliança. Ela não é puro ouro, ela é 21, ela é 18, com raras exceções. Então quando o ourives, ele mistura outros metais, como ferro, cobre, níquel, quando ele faz uma mescla, então ela fica menos maleável.
O ouro, ao toque do calor, ele se torna extremamente maleável. Mas quanto mais corrosão, quanto mais níquel, quanto mais outros metais for inserido nesse ouro, esse metal vai se tornando duro. Vai se tornando duro, vai se tornando inflexível. E é por isso que o texto está dizendo que o Senhor está olhando para nós e quer nos refinar como o ourives faz com o ouro. E como é que ele faz? Botando fogo. E nós não gostamos do fogo, porque fogo é igual pressão. Porque fogo, na terminologia bíblica, é utilizado como agressividade. Estamos falando de 3,8 ou 3.800 graus para que você possa ter o ouro liquificado ou liquificado, maleável, moldável. É interessante que se você coloca uma peça de ouro sobre o fogo e você vê o ourives colocando, aquecendo, subindo os graus sobre aquela peça, sobre aquele metal, ele vai perdendo a dureza, ele não consegue ficar do jeito que é. E acontece algo interessante, que os metais pesados flutuam e o ouro abaixa. O ouro não se mistura com os metais, pode ser misturado, mas ao contato do fogo, todo resíduo que não é ouro descola. Deus está dizendo: eu estou olhando para você, e apesar dos metais, ferro, cobre, inveja, lascívia, adultério, tem tornado você cada dia mais duro, e se misturou com o ouro, e quando as pessoas olham, diz: parece ouro, é ouro. Mas na primeira prova, no primeiro aquecimento, tudo aquilo que não é ouro aparece. Tudo aquilo que não é realmente valioso aparece. Então imediatamente você percebe um paralelo que Jesus estabelece de um coração puro diante de Deus. Ele diz: o homem que se achega à minha presença é como um ouro puro, que passou pelos processos da vida, o calor, as lutas, as guerras, apenas o refinou. Aleluia! A doença o refinou, a crise o refinou, a falta de algo o refinou. Ele não permitiu que nenhum outro metal fosse mais poderoso do que o ouro. Um coração puro é um coração macio, terno, maleável. Pode notar que quando você começa a se posicionar com um coração duro, com a cerviz dura, com o coração ruim, com a sua mentalidade grosseira, pode saber que tem outros metais abraçando o seu ouro. E o pior é que o valor que você tem é grandíssimo, mas por causa do pecado desvaloriza você. Olha o que o escritor aos Hebreus, no capítulo 3 e o versículo 13, eu queria que nós lêssemos. Eu faço questão que você leia comigo, por favor. Hebreus 3, 13. Você vai ler isso, porque isso é muito poderoso.
capítulo 3, o versículo 13 apenas. Olha aí. Ao contrário, vamos ler juntos? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Não, vamos ler mais forte essa última parte. De modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. A única coisa que te enrijece é o pecado. Você pode ter passado uma madrugada inteira escutando o que não presta, bebendo o que não presta, fumando o que não presta, assistindo o que não presta, e vir para a igreja hoje de manhã e o seu coração está aqui endurecido, porque você quer estar aqui, porque você entende que aqui é um bom lugar para você ficar bem, mas você sabe que durante toda a noite você foi coberto por metais que corrompem e encobrem a beleza do seu ouro. E aí Deus te traz para cá e diz: o que você precisa não é de uma mensagem motivacional. O que você precisa não é de um tapinha nas costas. O que você precisa é que hoje eu te encoraje para que você não permita que o pecado te endureça a ponto de você perder o seu valor. Vire para o teu irmão e diga assim: você tem muito valor. O robacandarabasuri bicarabas, shuriaramandarabacandarabai. Talvez no caminhar da sua vida você foi perdendo a maleabilidade, você foi perdendo o trato, você foi perdendo o jeito, você foi perdendo a forma, você foi perdendo a sua capacidade de ser sensível à voz de Deus, sensível à voz do Espírito, sensível à voz dos líderes, sensível à voz do Espírito Santo testificando ao seu coração. Então o seu temor a Deus foi danificado. Paulo escreve em 1 Timóteo, no capítulo 6 e o versículo 5, eu acho poderoso essa fala, eu gostaria que você lesse comigo. 1 Timóteo capítulo 6, o versículo 5, diz assim, vamos ler juntos? Acho que vai aparecer aqui já. 1 Timóteo 6, 5, diz assim: contendas de homens corruptos de entendimento e privado de verdade, cuidando, vamos juntos aqui, ó. Aqui está numa outra, tá ótimo, vamos lá. 1, 2, 3, vamos. E atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Gente que finge piedade, mas que na verdade não é ouro, está vendendo outro material que não é ouro. O problema não é você vender. Alguém já comprou um material que alguém disse é ouro puro, e você comprou e começou a pretejar na primeira vez que você tomou banho? Alguém já foi enganado assim? Fala a verdade. A gente com facilidade de cuidar do órfão e cuidar das viúvas, parabéns! Agora, não se deixar corromper pelo mundo, isso é também o que o nosso Pai aceita como religião imaculada. Vamos fazer um negócio aí, ninguém vai saber. Faz isso, todo mundo faz. Faz esse esquema aí que ninguém faz, ninguém está sabendo, tudo debaixo dos panos mesmo, relaxa, faz. Eu não vim aqui te dar aula de moralismo, eu vim te dizer que você é ouro. E ouro é resistente à corrosão. E se você está corroendo-se, é porque não é ouro. E o Senhor te manda dizer: compre de mim esta manhã ouro puro.
você. Eu tenho ouro puro, embora outros materiais possam causar uma impressão similar. Impressão similar não é resultado igual. Eu lembro que quando eu cheguei aqui em Londres, eu comprei um relógio numa feira. Eu acho que era em... eu lembro o nome. Aquela feira de hippies lá, o Agenor. Camden Town. Será que era lá? Perguntei para o Agenor, porque o Agenor era das praças comigo. A gente visitava ali. Você vendeu muita coisa, mas não isso. Aí, eu comprei um relógio, 10 libras. Ele era todo amarelo. Mas era a coisa mais linda. Todo amarelo assim. Mas assim, e eu gostava de usar essas coisas assim, bem forte. Todo amarelo. E eu lembro que eu cheguei num lugar assim, primeira coisa que as pessoas viam no relógio. Nossa, que relógio, hein? Então, rapaz, 10 libras. 10 libras. Só que passou 2, 3 dias, quando eu tirava, ficava todo roxo aqui. E começou a me dar uma infecção, me dar uma alergia aqui em cima. E aí eu falava, mas que coisa, rapaz. Um relógio tão bonito começou a gerar esse probleminha. Aí logo, teve um irmão que estava de olho nele fazia muito tempo. Eu falei, se quiser eu te dou, tá dando mancha em mim, mas talvez seja a minha pele. Ele falou, na minha não vai dar. Eu dei de presente. Presentinho, não sei o que ele fez com o presente. A aparência era bonita, mas era podre, estava arrebentando com o meu braço. Sabe Deus o que eles usaram para pintar aquele relógio. Nós precisamos, em nome de Jesus, arrancar essas tintas da nossa vida. É preferível a gente chegar aqui, batendo no peito, ajoelhado, dizendo, Senhor, eu tenho aqui só níquel, nem ouro é. Eu não tenho nada para te oferecer. Eu sou um pobre, um miserável, um pecador, mas a tua palavra diz que eu poderia comprar de graça ouro puro na tua casa. Então eu vim hoje aqui, Senhor, a procurar ouro. Eu quero ouro puro. Eu não quero viver de zinco, eu não quero viver com outros metais, eu não quero me poluir. O Senhor diz, e Malaquias está dizendo, o Senhor irá refinar sua igreja e limpará a igreja da influência do mundo, assim como se refina o ouro. E no processo de refinação, o ouro é moído. Você não precisa ter medo da moinha de Deus. Aleluia. Você não precisa ter medo das provas de Deus, daquilo que Deus tem liberado para você. Como não, pastor? Se você é ouro, o que for resíduo barato vai ser consumido pelo fogo, mas o que é ouro vai ficar para a glória de Deus. Alguém está comigo aqui? Diga amém. Isaías 48:10. Olha que interessante o que o profeta diz. 48:10. Eu refinei você. Isaías 48, o versículo 10. Veja, eu refinei você. Eu queria que você lesse comigo. Vamos juntos. Veja, eu refinei você, embora não como prata, eu provei na fornalha da aflição. Cutuca esse irmão e diga assim: sabe essa aflição que você está vivendo? Hein, diva? Sabe aquele texto que você me mandou hoje? Sabe essa aflição?
Sabe essa luta, essa guerra? Sabe o Senhor está dizendo: sou eu refinando você. Sou eu refinando você. Você precisa crer que uma das coisas mais gloriosas é que o ourives, para refinar o ouro, ele vai ter que ter o ouro bem pertinho dele. Vai trazer o ouro perto dele, ele vai colocar um óculos de precisão, ele vai olhar bem para você, ele vai botar fogo, mas debaixo de controle, ele não vai desperdiçar nenhum pouquinho da sua grandeza, até porque toda a grandeza que habita em você foi ele mesmo que te deu. Não é pelo teu braço, não é pela sua capacidade, não é pela sua força, é a graça poderosa que nos deu. E hoje Ele nos convida: comprem ouro de graça. Os problemas, fornalha literal, fogo. Sabe, 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 6, olha esse texto, gente, que coisa tão gloriosa. Eu fico impressionado com o teor da palavra. 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, olha isso. Nisto, vamos ler juntos, assim a gente grava. Nisto, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm muito mais valiosa que perece, mesmo que refinado pelo fogo, exprimir e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo. O que a gente está vivendo não vai resultar em desgraça. Conte-me, qual foi a história mais dura da sua vida? Conte-me qual foi a sua tragédia. O fogo do Senhor que refina são as provações, as tribulações que Ele libera. O seu calor vai destacar as impurezas, separando-as do caráter de Deus em nossas vidas. E é interessante que quando o ouro é jogado naquela balança, ou naquela panela, ou naquele objeto para ser pesado, ou para ser burilado, purificado, começa com uma intensidade baixa e vai intensificando o calor para que ele se torne líquido, e uma vez feito isso, as impurezas aparecem na superfície. Diga para o teu irmão: essa luta vai fazer as suas impurezas aparecer. Fala para ele, mesmo que ele não goste. Quer ver a falta de dinheiro? O que faz na vida de algumas pessoas? Mostra o lado sombrio da pessoa. Quer ver muito dinheiro? Faz aparecer um outro lado que a pessoa não queria mostrar. Porque o fogo, ele vai só deixar o ouro. Tem uma expressão lá no Nordeste que diz assim: só ouro, só ouro. Tem algum nordestino aqui? Não é? Não tem essa expressão? É só ouro. Não é isso? Só ouro. Fui comprar, eu não lembro que nós fomos comprar, se foi uma fruta e tal. Falei: essa aqui tá boa. Ele falou: só ouro, só ouro. Tipo assim, só o top. Deus vai deixar você só o ouro. E se for para ficar sem carro, vai ficar só o ouro.
e se for para ficar sem aquele trabalho que eu gosto tanto, mas que me afasta de Deus e que me arranca o caráter de Deus dentro de mim, mas se for para refinar e só deixar o ouro, é melhor ficar sem um trabalho e continuar sendo ouro do que continuar num trabalho e virar bijuteria, ser rejeitado pelo Senhor. Se você olhar para o seu anel, os que tem, você consegue ver as impurezas aí? Talvez você vê uma sujeirinha aí, uma outra. A minha aqui está inclusive. Vai dar uma limpadinha. Aí. Passa assim, bonitinho. O problema é que panos não tiram as impurezas. Tem muito crente que vive passando pano sobre as suas mazelas, como se pano fosse arrancar as suas impurezas. O problema não é esse. O problema é que quando o Senhor vier ao seu templo, não está falando da volta de Jesus, está falando sobre visitar você. Ele vai te refinar como ouro. Ele não vem passando paninho. Ele vem com aquele, como que é o nome daquele? Maçarico. A gente diz, ai Jesus, passa de mim esse cálice. Não, é com você mesmo. E um cabo de 2 metros vira pouquinho. O Senhor está dizendo, quando eu colocar o meu fogo sobre você, essas impurezas vão vir à tona. Embora eu as conheça, a escolha será sua em querer livrar-se delas ou trazê-las de volta para o ouro. Não. Coloca junto aí porque vai pesar mais o ouro. Coloca junto porque vai vender mais. Você vai vender mais. Você vai pegar uma graninha melhor, porque esse ouro, ninguém vai ver que tem uns metaizinhos aí. Ninguém vai ver. O Senhor diz, eu sei o que não presta aí dentro de você. Ô Jackson, eu sei o que não presta em você. Ô fulano, eu sei o que não presta em você. Eu sei. Mas quem vai ter que tirar essas mazelas vai ter que ser você. Não é vir aqui, pastor, ora por mim e repreenda e tira esses demônios que estão na minha vida. A gente pode até orar. Tem uns demônios que tem de estimação, não sai tão. E não sai porque não há poder no nome de Jesus, não sai porque você não quer que ele saia. Você fala assim, expulsa esses aqui, mas esses deixa aqui, que esses aqui são gente boa. Você pode permanecer irado, culpar sua esposa. Você pode permanecer irado e culpar os seus filhos. Você pode permanecer iracundo e culpar seu pastor. Você pode continuar corrupto e culpar as pessoas, culpar a sociedade, culpar o país. Você pode permitir que as impurezas permaneçam dando justificativas para o seu comportamento equivocado o tempo todo e todo o tempo. Mais tarde, quando as provações chegarem, elas de fato vão mostrar quem é quem. Eu conheço uma pessoa, irmãos, e digo isso aqui com dor no coração. Eu vou abrir um precedente aqui para contar uma história antes dessa. Nós fomos entregar cestas básicas. Eu entrei numa casa que o odor, o mau cheiro de fezes era tão insuportável que várias das pessoas que estavam me acompanhando não conseguiram entrar, porque as pessoas faziam as suas necessidades fisiológicas ali, em todo lugar. Então, entre a casa, que na verdade era um barro, e a casa, e um colchão para 8 pessoas que ficarem dentro, e um mau cheiro de comida.
E eu fui entregar uma cesta básica e fui orar pela pessoa. Aí fui para o homem da casa e falei: tudo bem, fulano de tal? Ele falou: oh, bom. Eu falei: vim trazer essa cesta aqui para o senhor, mas eu não queria só entregar essa cesta, eu queria orar pelo senhor. Ah, tá bom, pode orar. Aí orei por ele. Ele sequer olhou para mim. E aí quando ele saiu, quando eu saí, o rapaz que estava nos guiando, que foi um ex-traficante no bairro e conhece todas as pessoas, ele diz: pastor, ele vai pegar essa cesta, a hora que nós virarmos aqui, e vai vender para comprar drogas. As crianças sujas, nuas, sujas, um mau cheiro tão insuportável de matéria fecal, o orgulho do homem, a arrogância do homem. Sabe, o que realmente a gente precisa não é de uma cesta básica, a gente precisa de transformação. O que a gente precisa não é de um trabalho, com todo respeito, claro que sem trabalho não há como comer, mas o que a gente precisa é mudar de vida. Amados, Deus não removerá nada de você se você não quiser que Ele remova. Se você não disser para Ele: Deus, remove esse orgulho, remove essa arrogância, remove essa prepotência, remove de mim. Ontem eu fui testado na minha paciência. Eu cheguei na França pela manhã, meu voo era transicionário, transição de 3 horas. Quando deu 3 horas, recebi uma mensagem: seu voo foi cancelado 2 horas depois. Quando deu 1h40, seu voo foi cancelado para mais 2 horas. Quando deu mais 1 hora, seu voo foi cancelado, aí jogaram mais para 3 horas, 4 horas. Fiquei 11 horas esperando. No final, eu com muitas dores, já estava chateado com tudo que eu estava ali, com dor, com vontade de vir para casa, saudade da esposa, da nossa filha, vontade de chegar em casa. Comecei a chorar. Um homem desse tamanho. Comecei a chorar. Comecei a chorar. Mas o meu choro chamou a atenção de uma pessoa que estava ali no mesmo lugar que eu. Ela com o marido e a filha. Ela, cidadã francesa, com nenê nascido em Portugal. Ele, nascido em outro país. E eles não podiam entrar no país, não podiam sair do país, porque faltava um documento da filha. Então eles disseram: nós estamos aqui desde ontem. Eu parei de chorar, né? Porque o seu problema parece grande quando você só tem capacidade de olhar para você. Olha para os outros. Sabe, talvez chegou a hora da gente afastar toda a iniquidade da gente, toda a palavra torpe, toda a palavra volútil, toda a palavra frívola, todo o espírito de maledicência. Irmãos, eu deixei de conversar com uma pessoa que eu amo por 3 anos, pelo espírito de maledicência que ele tinha. E eu disse a ele: eu só volto a falar com você, eu te amo, mas eu só volto a falar com você quando você parar de ser maledicente. A vida desse homem foi transformada. 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 A vida desse homem foi transformada.
não se compara o que esse homem é hoje ao que ele era anos atrás. O dia que ele parou de ser maledicente. Você conhece fulano? Ih, conheço. Casou 2 vezes. Inclusive separou agora, fiquei sabendo. Você viu o filho dele? Está nas drogas. E o outro está preso. E a sogra? Ixi, a sogra morreu de câncer. Tudo ele sabe. Pessoa maledicente fala mal de todo mundo, é iracundo, ele fala o que é, o que não é. E quando você anda com essas pessoas, o teu ouro vai perdendo o valor. Se você colocar uma peça valiosa perto de peças que não tem valor, você pode ser confundido com uma que também não tem valor. Eu queria que você pensasse nisso. E aqui eu encerro a minha reflexão, lendo 2 textos. 2 Coríntios capítulo 7, o verso 1, repetindo. E 2 Timóteo capítulo 2, verso 19 e 21. Eu quero ler primeiro 7:1 de 2 Coríntios. Mas eu queria que você lesse com força, com ânimo, esse texto. E aí nós vamos orar. Amados, juntos, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Eu declaro hoje sobre você uma semana de limpeza. Não aceita fofoqueiros perto de você. Se você faz parte de chats de fofoca, saia hoje. Eu nem sei se tem chats de fofoca, mas se tiver, saia hoje. Falando mal da vida do outro. Às vezes você não tem nem para você e está falando da vida alheia. E o diabo está tomando proveito disso. Cuida da sua vida. Cuida do que Deus tem para você. Cuida da tua casa. Cuida da tua família. Afaste-se. Purifique-se de tudo que contamina o teu corpo. Tudo que contamina teu espírito. E diga para o Espírito Santo: vem sobre mim, Espírito Santo, e me batiza com teu fogo. Esse fogo que purifica, que vai tirando as mazelas de mim. Eu sinto Deus aqui na casa. Se a sua esposa é uma fofoqueira, olha para cá, marido. Você vai falar com ela na autoridade do Espírito Santo. Não fala agora para não dar na cara. Você vai reunir no quarto com ela, longe dos seus filhos, e vai dizer: se você ama Jesus, não me traga mais fofoca para dentro de casa. Se o teu marido é um fofoqueiro, faça o mesmo. Irmãos, a fofoca é danosa. O mexeriqueiro, você sabe que a palavra mexeriqueiro fala justamente porque a mexerica, quando você abre, você pode abrir aqui, daqui a pouco o cheiro está lá. O mexeriqueiro, ele está fedendo lá. Mas é porque é da igreja. Não interessa.
igreja como hospital, como qualquer outro lugar onde as pessoas se reúnem, tem pessoas de todos os tipos, gente de todas as maneiras, de expressões, pessoas que pensam diferente e está tudo certo, a gente pensa diferente, é um lugar de coisas, de gente pensante. Mas pelo amor de Deus, para de se interessar pela vida alheia. Você não precisa saber de tudo, de todo mundo. Segura um pouquinho, Adriana. Tem alguém me ouvindo aqui? Como pastor dessa casa, eu estou ensinando a vocês para que nós vivamos como ouro. Ouro refinado. Você soube que o teu irmão está passando por uma dificuldade, você pode ajudar, vai e ajuda. Se você não pode ajudar, ore, não divulgue. Não divulgue. Não procure querer saber o que você não está apto para resolver. Quando você entra nessa, o seu ouro perde valor. E aqui eu encerro com 2 Timóteo 2, o versículo 19. Esse texto é poderoso. Quero que você leia comigo. Pode colocar. Vamos juntos? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição. Leia forte: o Senhor conhece quem lhe pertence. E afasta-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. O verso 20. Vamos juntos? Numa grande casa há vasos não apenas mas também de que mais? Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Você vai escolher que tipo de vaso você é. Você sabe que quando Armstrong, quem foi mandado primeiro para a Lua? Foi ele, não foi? Armstrong, não foi? Foi Armstrong, né? Você sabe que a viseira do Armstrong era de ouro? Porque o ouro puro, na sua essência, é transparente e resiste. É por isso que Deus está dizendo que a glória dele está dentro de vasos. E se o vaso for de ouro, o que vai aparecer não é o vaso. O que vai aparecer é o que está dentro do vaso. Você é um vaso precioso. Não aceite ser menos do que Deus projetou para você. Não aceite, recuse-se. Se você tem hábitos de falar palavrões, eu oro para que a sua boca seja purificada. Ah, pastor, é que a minha região fala palavrão e tal, e eu sou acostumado por causa da minha religião. Você não é medido pela sua região, você não é medido pela sua tradição, você é medido pelo tipo do que você carrega dentro de você. Refreia a sua língua. Se você tem a prática de mentir, se você tem a prática de fornicar, a prática de enganar os outros, feche os seus olhos.
quinta-feira eu vou continuar falando sobre isso. E eu vou entrar numa área muito séria que a igreja precisa aprender. Se você quiser participar, eu vou te convidar com muito carinho. Mas eu queria orar com você agora. Eu queria que você fizesse uma oração aí, uma oração privada, e dissesse para Deus: purifica minha vida, purifica os meus lábios. Vamos, adolescente, jovem, mãe, pai, diga: purifica a minha mente. Por que a minha mente devaga em pensar mal de A, de B? Perdoa, Senhor, se eu tenho me desvalorizado. Foi a graça que me concedeu em ser o que sou. Perdoa-me, Senhor. Perdoa, Senhor, se às vezes eu tenho agido com malignidade. Às vezes você pensa que as pessoas gostam de te ouvir, mas na verdade elas estão te escutando e dizendo no coração: eu não quero ser isso. Então peça para o Espírito Santo purificar o seu coração agora. Hoje, domingo pela manhã, o primeiro dia da semana, você tem todo o domingo para você desfrutar. O que você vai assistir? Aonde é que você vai? O que você vai fazer? Com quem você vai fazer? Aonde você vai estar? Isso é uma decisão sua. Mas você precisa saber: o Espírito Santo vai estar comigo ou não? Faça essa oração. Tem alguém orando aqui? Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Quero viver algo novo. peça ao Espírito Santo. Fica de pé.